Tudo bem, dona Ana? Como é que está a senhora? Tudo bem, sempre sou tão bem tratada aqui. Você sabe que você é da velha guarda da Portela. E o bebê, que idade que tá? 2 agora, uma de 5 e uma de 2. Sério, trabalhando desesperadamente. Uma de 7? 5 e outra 5 de 2. Joana e Catarina. Catarina a mais velha e Joana menor. Já desfraudou, isso é bom, né? Já. E como é que tá lá? E como é que estão? Eu tava vendo lá esse aí eu não vi ainda. Tem um monte agora desses. Nossa, terrível, experiência traumática. É chato. Parece que as pessoas não estão lá para debater. Elas te odeiam há muito tempo, né? Te odeiam há 10 anos e não vejo a hora de falar umas coisas na cara dela. E daí vão lá. Não tem o debate. Por exemplo, essa pergunta que você falou ali, qual que é seu gênero? A menina estava falando sobre taxonomia biológica, qual o gênero humano. E o debate era sobre ideologia de gênero. Então ela só queria provar que eu não sabia o que era gênero, todas as acepções da palavra gênero. Então ela não queria discutir o assunto proposto para a rodada, que era teoria de gênero. Queria mostrar que Ana Campanholo não é... Você sabe que eu acho, sinceramente, eu acho que esses debates a gente não faz para chegar numa conclusão, faz para a plateia. Isso, para ganhar. Então eu acho uma coisa muito boba, porque passou tomou só para corte rápido. Eu acho legal você conversar com uma pessoa em determinado assunto, para você entender mais, abrir a cabeça, para você para ver os dois lados, né? Porque aí você chega à conclusão, só que então se conclui. Mas a gente fez um debate com o Espectro Cinza, durou 5 horas. Ela feminista e eu antifeminista. 5 horas, debate muito produtivo. Porque uma ouvia a outra, né? Mas não era o caso ali do 20 contra 1. É bem desgastante. Então, mas você acha que vai... Você acha que vão chegar a um meio termo? Porque, por exemplo, o Luciano Huck tentou. Não tentou não. Ele tomou um lado claríssimo. Aí ele toma uma lapada de tudo que é lado, não sei o quê. O cara tenta. Ele tenta ser isentão, mas... Eu acho que o melhor modelo ainda é aquele modelo Roda Viva, né? Várias pessoas perguntando que a tentativa desse 2021 é uma roda viva, mas desorganizada, né? Mas eu acho que o melhor modelo é a pessoa ter um tempo para explicar o seu ponto. É o melhor modelo. Né? Mas eu digo assim, a população. Você acha que a população vai ficar... Vai enjoar daqui a um tempo, né? Eu acho que sim. Mas você acha que a gente vai ficar... Que não concorda de jeito nenhum de um lado e de jeito nenhum do outro? Quanto a pauta não tem um meio feminismo? Não, de tudo. De tudo. De crime, de aborto, de tudo. Nesse ponto a humanidade vai ser sempre assim, né? O jovem, ele é mais radical, seja de esquerda ou de direita. Você vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando um pouco mais diplomático. Então, em todas as épocas, você vai ter o jovem mais radicalizado, você vai ter os mais diplomáticos. A tendência, eu acho... Agora, a situação no Brasil ainda é polarizada, mas o ponto é que não é o problema ser polarizado. Polarizado é democrático. Quando não tem polarização, alguma coisa está acontecendo. Ou existe a ditadura do pensamento único, ou a sua liberdade de expressão foi sendo tolhida. O que está demais é o que a gente não chama de polarização, né? Que é realmente a violência, como aconteceu com o Charlie Kirk. Isso aí já não é polarização. Mas aí na favela... Por exemplo, terrível. E o cara fala, o Brasil está muito polarizado, a população está dividida. Não está dividida. A população não quer o crime. 80% não quer, mas você tem aquele grupo de pessoas, os intelectuais, os artistas, essa turma aí, os caroteiros. Os mainstream. Isso, os caras que realmente, a Rede Globo... Passa pano para bandido. Não, que tem esse negócio, e a população repete isso na rua. A gente vê muito repetição do que a Globo falou. Mesmo que ele se considere um cara de direita, ele repete o que o outro falou. Sim. É isso que a gente chama de hegemonia cultural, né? Você não precisa ter a maioria para controlar. Na política, se você tiver a hegemonia cultural, você consegue fazer seu modelo de pensamento ser reproduzido até por pessoas do espectro político contrário. Isso é daí que vem, inclusive, esse termo hegemonia. Mas isso que você está falando é interessante. Você viu agora que você entrevistou o pessoal na rua, é a favor ou contra câmeras? Isso. 3 entrevistados, 3 a favor. Até aquele menino ali que, eu fazia bagunça na escola, mas sou a favor. A maior parte das pessoas lúcidas é a favor de se saber o que acontece dentro da sala de aula. Aí você tem um grupo pequeno, militante, professores, influenciadores, que diz que isso é para cercear a liberdade de cátedra. Mesma coisa aí na operação do Rio de Janeiro, que eu não acompanhei de perto, não sou especialista. Que bom que eu reconheço que não sei, né? Porque tem especialista que não reconhece. Mas a maior parte da população apoia, é vítima do crime. Tem até entrevistas com mães de criminosos dizendo que, infelizmente, seu filho foi para um caminho ruim. Então, tem isso, né?
a maioria decente, tem um teórico que explica isso, o Thomas Sowell, tem 40 livros publicados, um negão liberal. Sim. Ele fala o seguinte, o problema é que justamente a esquerda, por menor que ela seja, ela é mais ideologizada, ela é mais militante. O conservador, o não revolucionário, ele é mais de boa, ele quer cuidar da sua vida, da sua casa, e ele não se envolve tanto. Então, na matemática da política representativa, essa minoria barulhenta da esquerda parece vencer, né? E de fato vence em muitos patamares. Você vê que o Brasil aí é um dos países mais violentos. A gente já chegou a passar a Índia em número de mortes violentas absolutas. A Somália. Ana, o Brasil é mais violento que a Somália. Pois é, a gente está falando sobre essa questão e volto a tocar na questão do Rio de Janeiro, porque assim, tudo se politiza, tem coisas que a gente consegue compreender, né? Principalmente classe artística, essa coisa de Lei Rouanet, bom, que seja. Mas na questão do Rio de Janeiro, que a gente está falando sobre segurança, a gente está falando sobre polícia contra bandido, e Emílio semana passada falou, nunca ficou tão claro quem é a favor de polícia, quem é a favor de bandido. Como se politiza, como que se consegue politizar uma questão de violência? Porque assim, quando o cara ganha alguma coisa por politizar qualquer outro tipo de assunto, beleza, mas na questão da violência, na questão de bandido contra a polícia, o que se ganha defendendo o bandido? Aí é que você tem uma briga que já é de 200 anos, que é do iluminismo de esquerda com o iluminismo de direita. O que é a esquerda? É esse pano de fundo que eu vou te explicar aqui agora, em um minutinho, eu acho. Certo. Esse pano de fundo justifica todas as ações de políticas públicas, posicionamento do pessoal de esquerda. O iluminismo de esquerda é baseado naquela frase do Rousseau, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Certo. Nessa frase tem dois pressupostos que a esquerda abraça. O primeiro pressuposto é que o agente de transformação social, de motor da história, a história muda, as coisas acontecem por causa de um agente coletivo e não de um agente individual. Ou seja, quando diz assim, ó, o ser humano é bom, a sociedade o corrompe. A sociedade é coletiva, veja, é um grupo, é abstrato. Sim. Então a esquerda acredita na atuação do coletivo como uma força mais determinante do que a atuação do indivíduo. Segunda parte da frase, a segunda interpretação da frase diz respeito à natureza humana. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então a esquerda também acredita que esses traficantes, esses marginais, esses bandidos, eles são bons por natureza, eles foram corrompidos pela sociedade. Então esse pensamento do Rousseau, ele tem 200 anos já. Então você imagina que todas as políticas públicas e toda a esquerda marxista que vem depois, e tudo que vem depois é baseado nesses dois pressupostos. Aquele criminoso que a polícia abateu, ele é bom e a sociedade o corrompe. Veja que você já ouviu isso da boca da Maria do Rosário, naquela discussão com o Bolsonaro, em que ela chamou o Bolsonaro de estuprador? Exato. Sem noção. Ela estava defendendo o Champinha, ou seja, o Champinha é bom, a sociedade o corrompe. Aquela de esquerda que falou que a lógica do assalto. Tiburi. O que eles estão fazendo? Todos esses intelectuais, especialistas em segurança pública, parece tão incoerente, mas tem uma coerência interna de esquerda, que é entender que o ser humano é bom e o problema é o resto. É a sociedade que o impõe. É o opressor, Exato. Né? Porque aí depois o Marcuse joga isso, ele fala o branco é o opressor, o preto é o oprimido. A polícia é opressora, o bandido é oprimido. Ele colocou isso e a gente segue isso porque você aprende desde pequenininho na escola, com a turma do sindicato. Claro. Que é tudo... E até a direita cai nisso, que daí quando a direita vai discutir isso, ela fala, não, mas o empresário não é mau, o funcionário não... já caiu na dicotomia. Já assumiu a premissa. É o socialismo moreno. É o nosso socialismo, é uma coisa muito nossa. Você entendeu agora porque eles pensam que a política pública, todas essas políticas públicas de esquerda, é uma lógica de 200 anos. Você vai rebater isso só debatendo no parlamento por 3 minutos? Mas você acha que a partir disso... Isso que a gente vê o Luciano Huck falando aquilo lá, e a gente vendo o pessoal que mora nas favelas, 70% aprovando isso daí, esse tipo de ação policial, você acha que isso vai minando cada vez mais esse discurso da esquerda? Porque o cara tá lá dentro e fala assim, meu Deus, o que esse maluco playboy tá falando? Eu sei o que é vítima da sociedade e eu não escolhi esse caminho. Você acha que isso vai minando a esquerda cada vez mais? Eu acho que a gente tá tendo um despertar à direita nos últimos 15 anos, tem uma tendência de melhorar isso, mas é uma questão geracional. A esquerda, ela se reinventa, se reorganiza, não é? A gente estava com muitos jovens de direita, eu acho que 5, 6 anos atrás, a gente pensava assim, só tem jovem de direita agora, né? A esquerda está falida, quem vai ser? Aí eles já começaram a ressuscitar uns jovens de esquerda agora, não é? Não, mas eles têm o dinheiro, tem a máquina, né? Tem a máquina, evidentemente. Quanto estão colocando em publicidade, sim, né? Dinheiro, mas eles não têm uma coisa que é a coerência. É triste, sim. Eles não têm uma coisa que é a coerência, porque todo mundo que agora, você falou do despertar, todo mundo
que minimamente se informa e acompanha qualquer tipo de discurso, seja de direita ou de esquerda, Mas ou seja qualquer coisa... Ou seja, Gordão, a turma esquece. Não, tudo bem, vamos tirar a esquerda e direita. A gente sempre fala do afegão médio aqui, independente de Bolsonaro ou Lula, qualquer coisa. Quando vê discurso hipócrita, a turma já está sabendo, já está flagrando, seja da direita ou da esquerda. Então, assim, uma coisa que a esquerda não tem é isso, é a coerência. Eu acho que sim, o cidadão está despertando progressivamente, mas a gente ainda tem uma linha do Brasil que ainda vive muito na pobreza, o analfabetismo é generalizado no nosso país, analfabetismo funcional, as pessoas que... A turma caiu na picanha. Sim, claro. E na cerveja. A turma que cai na picanha e na cerveja cai em qualquer coisa. O Lula tem muita chance de ser reeleito por causa disso, inclusive, pela pobreza do Brasil, pela falta de instrução do brasileiro. Se ele conseguir criar algum abono, algum benefício com relação ao gás, à luz... É isso aí. Imposto de renda... O ano que vem você vai ver um monte de gente com gás. O Brasil é o país do Macunaíma. O Macunaíma, que é o herói... salafrário. Não pensar a longo prazo. E essa é a pauta que o governo atual está tentando até pegar, que é da segurança pública. Você viu que agora tem dinheiro investido, inclusive, também para propagandas do governo com segurança pública. Não seria o momento propício da direita de abraçar essa pauta, que sempre abraçou agora, e ir com tudo nela? Os governadores, né? Seria, mas é que quando você falar a direita, a esquerda tem uma organização, a direita não tem, você não sente isso? Total. Porque teríamos que ter... Olha, eles prenderam o nosso líder, ele está incomunicável. Né, o que era um líder natural, né, da direita, que era o Bolsonaro. Aí você tem lideranças locais, mas não tem um guarda-chuva, não tem um organograma, você entende? Quando o Lula estava no primeiro mandato dele, lá no meu estado tinha Ideli Salvati, que era... Todo mundo sabia que é o seguinte, quero falar com o Lula, falo com Ideli Salvati. E os vereadores tinham um caminho, o vereador, o deputado estadual, o federal, tinha um fluxograma. Infelizmente, a direita não tem esse fluxograma. Quem que manda? Quem é o porta-voz oficial do presidente hoje, né? É o Carlos, é o Eduardo, é a Michele? Não, quem está segurando é o Eduardo, né? Esse é o cara que está... Porque se você pensar... Todo mundo quer o espólio do Bolsonaro. Todo mundo quer aqueles 60 milhões de votos do Bolsonaro. E o Bolsonaro tem um fã-clube no Brasil que não tem o que falar, que as pessoas que... Quem gosta do Bolsonaro ama aquele Bolsonaro, gosta daquele Bolsonaro, é aquele Bolsonaro aí, o cara que vai com a moto. Exatamente. O cara gosta desse Bolsonaro. Que representa o cidadão comum, né? E o Bolsonaro que tomou de bolada nas costas, você pegar aí a turma e eles querem... Eu acho que quem está segurando... É o Eduardo que está lá, que está querendo ou não. Pauta, né? Não, ele está trazendo a pauta. Sim. Ou fala que algum cara, esses caras aí da direita, que seguraram a pauta de direita aqui no Brasil. Não tem um. Não, eu digo trazer pauta. Sim. O Eduardo, querendo ou não, fala, está nos Estados Unidos. Mas é o cara que está lá. Movimenta isso. É o cara que está movimentando a direita, Eduardo Bolsonaro. Que é uma grande dificuldade da direita em pautar. Porque quem pauta a esquerda... sempre reação, exatamente. O Eduardo foi lá e pautou isso aí. A gente tem carência também de quadros com pautas. Por exemplo, você olha para a Erika Hilton, ela é representante do transativismo do feminismo, não é? Aí na direita tem a Ana Campanholo ali, representante do antifeminismo. Não, você é antifeminista, pô. Sim, mas antifeminista. É que você está sumida. Lá no meu estado eu estou trabalhando. Você está trabalhando muito, então. Você está trabalhando lá em Brasília. Santa Catarina, né? Então. Viajo 5 vezes por semana. É isso aí. Você está trabalhando muito. Deputado que trabalha muito não aparece. Você sabe disso. Você tem que não eu sou estadual, não sou federal. Sim. Mas a gente tem carência também de... Quem é o cara que vai falar em nome das armas, né? Do armamento, do legitimamento? Quem é esse cara? Quem é o grande líder da pauta econômica? Quem é o nosso grande líder anti-propaganda de cotas? Falta um pouco, porque todos nós na direita, a maior parte da direita hoje é pró-armas, evidentemente, é Deus, Pátria, Família e Liberdade. É o mesmo discurso. Precisaria especializar os nossos deputados, né? Tem um deputado que fala sempre pela pauta do agro. É esse aqui, que fala pelas armas. Escalar os nomes. Isso. Teria que ter um fluxograma daí, vamos se organizar. Que é o que o Lula faz. Mas o Bolsonaro, quando ele montou o gabinete, ele montou especialista. Então ele montou o Tarcísio, que o Tarcísio também não é... O Tarcísio era um cara de... técnico. De técnico. Muito Paulo inteligente. Infraestrutura. Colocou o Tarcísio, a Tereza Cristina, colocou o Paulo Guedes, colocou um monte de cara especialista no gabinete. Aquela pauta, sim. No gabinete. Mas faltou construir o Lula, ele coloca o Boulos agora, porque ele... Provavelmente o Boulos vai querer candidato a popularidade vai ser candidato a alguma coisa. Assim, ele faz o esquema, ele faz o nome. Isso, ele joga politicamente os caras lá. Você não tem a sensação de que a esquerda trabalha para 5, 10, 15, 20 anos e a direita trabalha para a próxima eleição?
Eu não sei, eu não sei porque eu não sou um cara especialista em política, eu só vejo assim, eu vejo como a população acompanha, entendeu? Eu não sou um especialista. O Alba que é mais especialista. O Alba é nosso e aí, direita. Alba, você que é o nosso... Não, ele gosta mais do... O Rambo da varanda. O Rambo da varanda. E aí, o que você acha aqui dessa conversa? Cara, eu acho que como a Ana falou, a esquerda está sempre muito mais organizada, e é o que ela falou, é importante, é definir cada um responsável e ser o da mente, né? Você tem uma questão de segurança pública, você já linkar, fala assim, pô, eu quero saber o que esse cara ou essa mulher tá falando mais da direita. Eu acho que seria essa questão. Agora, eu queria te perguntar, Ana, a respeito do... Eu vi o seu 30 contra 1. Da onde vem a ideia do feminismo na cabeça dos brasileiros? Da onde eles absorvem? Porque, assim, tudo isso é tudo chavão. É tudo chavão do que se escuta. Porque essa pauta é uma pauta de elite, que é pauta de universidade e tudo mais. Porque se você for ver ali, se a gente até linkar, as mulheres lá da favela, elas têm uma outra noção de moralidade do que o próprio feminismo. Sim, sim. É que tem vários feminismos, né? Liberal, que surgiu com, principalmente, mulheres brancas, aquelas que lutavam pelo sufrágio. Veja, as mulheres estavam lutando pelo sufrágio e incorreram, inclusive, em atos e falas extremamente racistas nos Estados Unidos, contra mulheres brancas. Aí depois você tem o feminismo negro. Mas o que é o feminismo do Brasil? Primeiro, ele é uma pauta importada dos Estados Unidos e da França, evidentemente, principalmente. O primeiro livro feminista do Brasil, da Nízia Floresta, nada mais era do que uma releitura do livro da Mary Wollstonecraft, entre outros textos que foram trazidos para cá. Como o Brasil incutiu isso na mentalidade do brasileiro? Para mim está muito claro que foi através da mídia. Você falou muito bem que a universidade é o primeiro patamar, que é onde está a elite intelectual do país, né? No caso do Brasil, uma anti-elite, mas onde deveria estar a elite intelectual. Eles concebem lá dentro conceitos extremamente absurdos e eles precisam transformar esses conceitos absurdos, difíceis de digerir, em algo palatável para a população. Inclusive, essa é a teoria desse livro aqui, responde a tua pergunta, a Hidra Feminista. Hidra Feminista. Como que a esquerda conseguiu essa hegemonia de até as pessoas de direita hoje defenderem pautas feministas sem perceber. Até eu sou conservador, mas falam 45 frases feministas durante um discurso, quando sobe num palanque político. Começa com isso, né? A universidade cria um conceito, por exemplo, a Monique Wittig, que criou há 30 anos atrás essa questão do pronome neutro. E se você falasse disso há 20 anos ou 10 anos atrás, ia ser piada, né? Ah, que maluquice, loucura. Ela já estava mitigando isso aí há 30 anos dentro da universidade. Depois vem a militância, depois vai para a televisão, você vê as apresentadoras, as atrizes globais em programas de auditório, ou as apresentadoras de programas de auditório usando aquela linguagem. E a mídia já entrega, a grande mídia já entrega o conteúdo, que é uma novidade e que é anômalo para o brasileiro normal, para o brasileiro comum, como se fosse uma coisa indiscutível. Por exemplo, pronome neutro, o que pensam os preconceituosos que ainda não adotaram? Do nada, entendeu? Por exemplo, homem de saia, a febre que está ganhando o mundo. Meu Deus, eu não vejo ninguém. Mas isso é o UOL, pô. Não, o UOL não vale. O UOL não vale. Força a pau. A Hidra, como se a Hidra é aquela que cortava a cabeça. Você corta a cabeça, nasce de novo. Essa é a ideia do livro. O feminismo você pega de um lado, a outra cabeça tá... Você corta a cabeça e nasce, e ela matava só com o bafo dela. Ela tinha um bafo. É mesmo. Terrível, é. O bafo da Hidra matava com o bafo as pessoas. Esse livro é o resultado de 6 anos de trabalho como deputado estadual. A gente mapeou como que alguns projetos de lei conseguem se tornar realidade no Brasil. Por exemplo, a lei 12.015 de 2009, que diminuiu a pena do estuprador, que antes podia ser de 20, 22 anos, para 12 anos. E aí a gente estuda no livro como o movimento feminista consegue baixar a pena do estuprador pela metade e dizer que está fazendo isso em favor da mulher. Não é uma loucura isso? O estuprador podia, antes de 2009, pegar 12 anos por atentado violento ao pudor e 12 anos por estupro. Juntando os dois pesos, podia pegar 24 anos. E na maior parte das vezes, o criminoso, o estuprador que viola uma mulher, faz conjunção carnal violenta, que introduz o pênis na vagina, ele também introduz o pênis em outros lugares. Desculpa a linguagem. Mas isso geraria a incorrência em 2 crimes, o cara podia pegar 24 anos. Um deputado do PT apresentou o projeto, as deputadas feministas apoiaram maciçamente e o Brasil mudou. Então, em 2009, agora o cara que podia pegar 20 anos antes pega 12. E por quê? Porque o feminismo defende as mulheres. Faz sentido isso? Boa parte do nosso debate ali do 20 contra 1 foi sobre isso também. Eu falei sobre o Champinha e uma das debatedoras sentou na minha frente para dizer que não era justo usar o caso daquela moça que foi estuprada por 5 dias pelo Champinha para defender a redução da menoridade penal.
Uma feminista falando pra mim que o caso dela não serve. Ou seja, o Champinha não tem que ser penalizado. O Champinha só ficou preso porque ele foi internado lá, né? Então, mas aí que tá a esquerda, ela tá perdendo muita gente indo para a direita justamente por isso. Porque eles pegaram tanta minoria que você acaba contradizendo. Vira uma contradição. Isso é a contradição da esquerda, né? Mas é o PSOL. Mas isso não é o PTzão velho. Sim. O PT velho era... Nós queremos ganhar igual você, era o sindicato. Queremos ganhar mais. Era mais materialista, era mais marxista original. O PT velho pega a pauta. Era o rico. Mas o Mano Brown fala, tem que voltar pra base. Mas essa contradição até com a Ana. Por exemplo, a Ana sendo mulher, considerada uma das minorias, ela não aderindo à pauta feminista, pode acontecer Já virou tudo. homem, é como se já fosse homem. pode acontecer tudo que de ruim com ela que já é Inclusive, justificado. eu fui expulsa da bancada da mulher, né? Então, tem 3 mulheres no meu estado e eu fui expulsa. Só que tem uma bancada de 2. Primeiro contrassenso, bancada de 2, né? Eu fiz um projeto de resolução para extinguir a bancada, até agora não avançou. Justamente porque a mídia botou uma notinha no jornal. Quem que são os deputados malucos que vão apoiar a Ana Campanholo se no ano que vem a gente bota o nome deles aqui? Saiu uma notícia assim. Então, mas você não quer ir para Brasília? Não. Eu tenho pouquíssima ambição política. Eu amo Santa Catarina, amo trabalhar na minha base. Minha filha chama Catarina, né? Por causa disso. Não, mas tem que ir pra Brasília pra fazer lei, pô. Pra mudar o jogo. Mas... Não é assim que funciona, Mas você não Anitta. construir a base. Anitta, você sabe que não tem tô tranquilo na política. Não, eu não tô tranquilo, eu trabalho pra caramba, só que tem que ter base. Se não chega no poder lá em cima, sem base, não adianta, não tem poder real. Você tem poder de eleitoral, mas não tem poder real. Você tem capital político pra se eleger, mas não tem poder político pra realizar nada. Sistema domina. Exato. Eu tô construindo uma base, eu tenho 75 vereadores, quero chegar a 150 vereadores, tenho alguns prefeitos, não vou nominar para não prejudicar as negociações, mas eu tenho alguns prefeitos, vereadores. Quando eu tiver 150 vereadores, eu poderia ir no futuro. Eu tenho um pensamento muito de time. Eu quero que o meu partido junto prospere. Eu presido hoje. Você teve uma treta aí que o Sami estava falando, que eu não sei o que é. Que é o negócio do senador. Fala aí o que você acha. Pelo Estado. Não, eu não sei o que aconteceu. Eu vi no Twitter e eu não sei o que é real e o que não é real, por isso te perguntar. Aparentemente, você falou assim, senador em Santa Catarina, não sei se está falando senador ou governador, tem que nascer aqui. E fazia uma menção, pelo menos na análise que eu fiz, a um aceno do Carlos Bolsonaro, que seria... ele vai ser candidato lá. No lugar da E Tony. aí, falaram assim, olha, a Ana era bolsonarista e virou contra o Não, eu não sou Bolsonaro. nada contra. Eu amo o Bolsonaro e estou fazendo tudo que eu faço é pelo projeto bolsonarista. Eu acho que o projeto bolsonarista, o projeto de direita está correndo riscos. É ruim, então por isso eu me posicionei. Mas respondendo a tua pergunta, eu dei uma entrevista em São Bento do Sul, uma cidade que eu tenho 13 mil votos, um beijo pra você, de São Bento. E lá dei uma entrevista e disse assim, eu entendo que alguns catarinenses, olha só como o jornal noticiou. O jornal noticiou, Ana Campanholo é contra candidatura de Carlos Bolsonaro. O que eu falei de fato na entrevista? Eu entendo que boa parte dos catarinenses, boa parte dos prefeitos e boa parte dos vereadores é contrária à candidatura de alguém de fora. Eu entendo, eu falei, eu compreendo. E por outro lado, também compreendo o presidente Bolsonaro, que infelizmente está sofrendo injustiça, está em prisão domiciliar e para salvar os seus filhos, está querendo elegê-los. Entendo os dois lados. E por fim concluir, mas a minha preferência é a deputada Carol Detoni, por tudo que ela tem. Nós temos 580 vereadores no partido. Dos nossos 580 vereadores, 530 estão com a Carol Detoni, candidata ao Senado. Ela vai sair. Não, agora não sei mais, porque quando o Carlos veio, ele assumiu aqui. A vaga que era dela. Ela teve aqui. Ela disse que vai sair, mas não vai. Se ela tiver que sair e ela bater o pé, eu quero sair senadora, ela tem que sair do partido. Do PL? Tem que sair do PL. Entendi. Não. Tem 2 vagas. Eu entendi o teu ponto de vista. Todo mundo está dizendo isso. E é por isso que gerou a briga com o Carlos. Porque o Carlos disse que eu estava mentindo ao dizer que quando ele entrou, ela saiu. O Carlos Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro me chamou de mentirosa porque eu disse assim... Puta, o Carlos também é uma briga, hein, danada. Eu não tenho nada contra ele. Eu adoro a família toda. A direita não Carluxo, é o Carluxo. Um abraço, Carluxo. A direita não tem WhatsApp. É só tudo no... Não, pois é, do nada. Ele me atacou. Eu dei uma entrevista, eu dou entrevista todo dia. Eu sou deputada estadual, todo dia eu dou entrevista. E o cara me perguntou, você não acha vexatório colocarem o Carlos? E eu não respondi o que eu achava. Eu falei, eu acho compreensível, o presidente quer salvar o filho dele. Você ainda deu uma amenizada. Ainda deu uma amenizada. Não, mas salvar por quê? Salvar? Porque o presidente acredita que os filhos com mandato ao Senado, que a família com mandato ao Senado é menos vulnerável ao STF. Só que o desejo de ir para Santa Catarina não foi, é um pedido do Bolsonaro, mas o desejo partiu do Carlos. Ele tem muito voto lá, né? Exato. Tem muito voto. Santa Catarina é muito bolsonarista. Mas ele proteção. Ele falou ali, mas não são 2 vagas.
Todo mundo que é catarinense sabe, e esse é o ponto, tem que ser catarinense para saber. Todo mundo que é catarinense sabe há mais de um ano que Santa Catarina, o PL vai negociar a segunda vaga com a composição, com a coligação. Então o PL não tem 2 vagas, era uma vaga da Carol Detoni e a segunda vaga estava pré-prometida, indicada para o senador Esperidião Amin. Que Careca. todo mundo conhece. Porra, o Esperidião é... O Esperidião... Pô, ele nunca veio aqui. Não, nunca veio. Já traz ele já para eles. O Esperidião tá 68 anos. Mas, assim, com todo respeito ao Esperidião, eu não tô defendendo o Esperidião Amin. Ele não é meu amigo. O Esperidião Amin é amigo do Bolsonaro. Eu, pessoalmente, ouvi do presidente que o presidente, antes de escolher o senador, queria ouvir a opinião do Esperidião Amin. Ele falou isso ano passado, quando eu estive com o Bolsonaro, antes dele ser preso. Então, o presidente é amigo do Amin. Eu não sou amiga do Amin, só para deixar muito claro. Eu não falei para o Carlos que ele não deveria ir, eu falei inclusive que ele era bem-vindo. O que eu disse muito claramente é: a chegada do Carlos desestabiliza o projeto de direita de Santa Catarina. Agora a Carol está negociando, eu falei com ela no telefone hoje, ela está negociando com o Partido Novo, o presidente Eduardo do Partido Novo, está conversando também com o Marcel Van Hatten, com todo o Partido Novo. Ela vai ter que sair do PL, a nossa maior deputada federal, que fez 200 votos, a mais votada, a nossa ex-presidente da CCJ, uma mulher que tem, como eu disse, 530 vereadores com ela, 150 prefeitos estão com ela. Nós temos 300 cidades, 150 prefeitos estão com ela. Ela vai ter que sair do partido. Vai levar junto quem? Prefeitos, vereadores? Isso foi o que eu disse e foi com relação a isso que o Carlos me chamou de mentirosa. Mas assim, com todo respeito, eu amo a família Bolsonaro. Todos sem exceção. Eu sempre tive boa relação com eles. Com a Michelle, eu sou escolhida da Michelle para ser presidente do PL Mulher, hoje sou presidente do meu estado. Eu desafio qualquer um, Esperidião Amin, Jorginho Melo, Carol Detoni, Carlos Bolsonaro, a dizer que não existe um acordo para que o PL coligue ceda a segunda vaga para a coligação. E esse acordo existe há mais de um ano. O Jorginho Melo me ligou, eu liguei para ele ontem, ele me falou: de certeza absoluta, pode falar onde você for, na televisão, na internet, a segunda vaga é da coligação e ponto final. Não vou lançar chapa pura. Eu falei: o senhor me autoriza, governador, a dizer que o senhor não vai lançar? Autorizo. Então, estou dizendo, com autorização dele, não vai ter chapa pura. Uma só vaga do PL. Tem uma vaga. Uma é do PL. Uma para negociar. Uma é do PL, a outra é... Se ela for pro Novo, no importante não é ela tá lá? Sim. Do ponto de vista do eleitor. Mas olha só, olha o que o pessoal está dizendo. Sim. O pessoal que está me rebatendo está dizendo o seguinte: mas então sai o Amin e o Carlos pela chapa do Jorginho e a Carol sai pelo Novo. Escuta, você acha que o Amin é retardado? Quando o Amin perceber que o partido colocou ele só pro forma no santinho, mas que o partido não vai trabalhar para ele? Pois, escuta aqui, um senador, um homem de quantos anos tem? 70 anos? E um cara 80? Conhecido, um cara de respeito. E como é que vai ser isso? Os nossos vereadores, a Carol tem vereadores, eu tenho vereadores. Os nossos vereadores, então, eles vão fazer campanha pirata para Carol Detoni? No santinho vai botar o nome do Carlos e do Amin e por fora vai fazer por campanha. Baixo. A Carol Detoni não vai se eleger desse jeito. Acho que tinha que fazer mesmo. Aqui foi meio assim. Aqui na prefeitura de São Paulo foi meio... Leonardo, deixa eu só fazer para ficar a tarde inteira... Não, sabe que a gente não falou? Ela lançou o livro junto com o Nicolas Ferreira. Ah, sim, das ele, ela. E a gente tem várias polêmicas relacionadas até do Ilan Mushin falando da Netflix sobre os desenhos. Queria que você contasse do livro. Então, a gente tem muitos projetos de lei, eu tenho alguns já combatendo a teoria de gênero. Um deles, por exemplo, o projeto de lei que autoriza os pais a vedar a participação dos seus filhos em trabalhos de ideologia de gênero com os quais os pais não concordem. Então vai ter uma atividade lá de ideologia de gênero na quarta-feira que vem. Meu filho não vai participar. Então, o projeto garante ao pai esse direito, até porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que diz que a primazia na escolha do gênero e dos valores religiosos que vão regular a educação da criança tem que ser dos pais. Aliás, a escola deveria ser uma extensão da família e não uma inimiga da família. Então, nós temos esse projeto de lei tramitando em Santa Catarina, temos diversos outros, temos um que proíbe crianças na parada gay, porque em inúmeros desses desfiles ou manifestações tem atos obscenos, pornográficos, que não são adequados, segundo o próprio ECA, a faixa etária das crianças e dos adolescentes, enfim. Então, como nós já fazemos isso no trabalho político, nós sentamos para conversar, olha, a gente tem que fazer alguma coisa do ponto de vista cultural também. A esquerda tem clubinho de livro antifeminista, tem clubinho woke, tem livrinho de esquerda, livrinho feminista para criança, tem filminho para criança. Vamos oferecer um material que defenda os nossos valores, os nossos princípios, que são a identidade de uma criança,
homem ou mulher, menino ou menina, não muda conforme os seus sentimentos, conforme a sua aparência, conforme as emoções daquele dia. Então a gente fez um livrinho para criança, a gente não tem nada de ideologia, não tem nenhuma expressão política. O livro é 100% infantil para crianças a partir de 2 a 10 anos. Ele é ele, ela é ela. E a primeira polêmica que saiu foi essa. O livro controverso de Ana Campanholo. Bola é bola, quadrado é quadrado. O livro controverso. Veja bem, ele é ele, ela é ela. O que não seria controverso? Então, para não ser controverso, tinha que dizer que ele é ela é ele, pô. Então, a gente lançou um livro para entrar no mercado infantil, eu e o Nicolas, para fazer também o lado cultural do que nós já fazemos na política. Eu sei que ele tem os projetos dele também, os discursos dele sobre isso. Inclusive, um detalhe interessante, já estão culpando até o Nicolas desse negócio aí que está acontecendo lá com a senadora em Santa Catarina. Que coisa. Do senador? Já meteram ele também lá Mas na isso quem é que está brigando? É dentro do partido? Eu vi principalmente uma assessora de um deputado lá do Rio de Janeiro, fazendo muita força para que o Carlos saia do Rio de Janeiro. Isso aí, para mim, depois contra. Por que uma pessoa do Rio de Janeiro quer tanto que ele vá embora do Rio de Janeiro? Essa menina aí que fica comentando, ela que puxa o fio e faz as polêmicas. Mas assim, o que realmente me chateou é o seguinte, quem me conhece sabe, eu sou 100% leal ao presidente. Inúmeras vezes... Não, o Bolsonaro, porra, o que tem de político que se fez com o Bolsonaro, não é brincadeira. Mas a gente sabe que a gratidão não é o forte do brasileiro. Não é. O brasileiro é o povo mais mal agradecido que existe. É bastante. Principalmente na política. Ele vê ali que tem um espacinho para ele faz assim, ó. Né? A gente vê muito isso. Agora, é da política, eu tenho lealdade com o Bolsonaro, mas isso não quer dizer que eu tenho que permitir que o filho do Bolsonaro me ofenda, né? Sim, São claro, coisas diferentes. claro. Inclusive, o que eu tô falando e o que eu estou fazendo é para manter Itajaí, minha cidade, para manter Santa Catarina um estado forte de direita que consegue dar suporte para a família Bolsonaro. Porque qualquer movimento errado, o nosso governador tem a sua reeleição prejudicada. Tem 2 candidatos de direita lá. Tudo que nós temos hoje, por exemplo, o Renan Bolsonaro é vereador lá e vai ser candidato a deputado federal, no partido do Jorginho. O Jorginho, a Carol Detoni acabou de abrir mão da sua vaga de líder da minoria para o Eduardo assumir. Isso. Agora o Carlos está querendo para lá. Santa Catarina é diferente do resto do Brasil. Para mim é um paraíso. Só que isso só acontece porque nós somos organizados, porque nós respeitamos a base. E a minha reclamação com o Carlos é: como que você larga um tweet, acho que é tweet, que eu não uso Twitter, como é que você larga um Twitter chamando a maior bolsonarista estadual da Câmara de mentirosa, não me liga, não me pergunta nada? O Eduardo me ligou, falou comigo 25 minutos. Eu falei pra ele, olha, tá tudo errado. O Eduardo é um cara que tá segurando a bucha. E tá meio que sozinho lá, né? Sim. Eu vejo, tem meio brigas, né? Ele tá onde? Ele tá nos Estados Unidos. Mas se você pensar... Porque tem um monte de gente, veio aqui. Um monte de gente querendo ser presidente. E sabe que a direita... Tá com a bola aqui, ó, pra bater e pra marcar o gol lá. Porque você vê... A gente tá vendo alinhamento, né? Só que quem tá trazendo pauta pra direita é só o Eduardo Bolsonaro. É muito ativo, sim. É o cara que tá lá, que tá, brigando. É isso aí que a gente vê, né? Ele é meu amigo pessoal, tanto que nessa treta foi ele que me ligou. Mas olha só, nós temos a Michele, o Carlos, o Flávio e o Eduardo. Os 4, às vezes, discordam entre si, não é? Recentemente, inclusive, a Michele foi uma que disse que o Carlos não devia ser senador por Santa Catarina, que deveria ser a Carol Detoni. Então, se os 4 discutem as estratégias entre eles, por que a gente não poderia discutir? Por que eu não posso discutir uma estratégia, tá maluco? Não, mas você pode vir aqui sempre que você quiser, viu, Aninha? O canal tá aberto. Anitta, Ana Campanholo, essa simpatia, tá aqui os livros dela, da livraria aqui, ó, tem a livraria Campanholo lá.com.br, você vai encontrar lá, tem livro infantil, tem aquele livro com o Nicolas que o Zuzu falou agora, é um prazer receber você e mandar um grande abraço para nossa audiência lá em Santa Catarina. Aliás, sua cidade é demais. Minha cidade Itajaí é demais. É demais. Aliás, olha aqui, pessoal, filma aqui, olha só, Penha, nosso patrocinador. Penha lá no Beto Carreiro. Opa. Maravilhosa cidade. Aninha, que povo maravilhoso. Obrigada. Boa sorte pra você. E você tem que sair pra federal. Um dia, quando for meu momento e o partido quiser, não é meu momento. Itajaí é gostoso. Nossa, moraria. Lógico. Obrigada, Emílio. Valeu, obrigado. Ana Campanholo aqui com a gente.